Lavar vasilha é um momento bem reflexivo, né? Esses dias eu tava tranquila lavando a louça aqui de casa quando de repente me vem uma memória muito aleatória de um momento que eu vivenciei aqui nessa internet de meu Deus. Marina Joyce. O que caralhos foi Save Marina Joyce? Pra quem não sabe ou não se lembra, não conhece essa história, a Marina Joyce é uma youtuber britânica que atualmente, em 2025 tem 28 anos, mas na época que tudo aconteceu, em 2016, ela tinha 19. A Marina era uma vlogger, um estilo de criação de conteúdo que era bem popular aqui no YouTube na época, antes do Instagram, do TikTok, dessas outras plataformas. Os influencers eram youtubers que faziam vídeos longos, com mais de 10 minutos de duração, falando sobre assuntos aleatórios. Eu não sei se esse tipo de conteúdo ainda existe, não é um conteúdo que eu acompanho, nem naquela época eu acompanhava muito, mas era muito popular há uns anos atrás. O canal dela era consideravelmente grande para os padrões da época, tinha aí uns 600 mil inscritos, que em 2016 era muita coisa. Ainda é, mas na época era ainda mais impressionante. Tá, mas o que aconteceu? Em 2016, alguns fãs da Marina começaram a notar umas coisas estranhas nos vídeos dela, uns comportamentos meio bizarros que deixaram esses fãs preocupados. No começo, eram umas coisas simples que ninguém deu muita importância, porque a Marina tinha se estabelecido como uma dessas meninas Tumblr engraçadinhas, LOL, I'm so random, sabe? Era a marca dela aqui no YouTube, então ninguém estranhou muito quando ela soltava algumas frases sem sentido durante o vídeo, ou repetia a mesma coisa mais de uma vez, porque era meio que a marca dela. Só que, com o passar do tempo, esses comportamentos dela ficaram cada vez mais frequentes e mais preocupantes. Ela soltava essas frases aleatórias praticamente durante o vídeo inteiro. Tinha alguns momentos que parecia que ela ia começar a chorar assim, a qualquer momento. A voz dela estava estranha, muitos fãs notaram, que a voz dela estava mais grave do que o normal, e com isso tinham enxurradas de comentários perguntando o que tinha acontecido, por que ela tinha mudado tanto. E muita gente, e a própria Marina, atribuíram essa mudança a uma onda de hate e dislikes em massa que ela vinha recebendo por causa de uma thumbnail que ela chamou de clickbait. Eu não achei essa tal dessa foto, então não tem como confirmar. Mas, depois que ela falou sobre isso, os fãs mandavam comentários elogiando, encorajando ela a continuar, pra ela não se importar com os haters e tudo mais. Beleza, até aí tudo bem. O problema é que ela começou a ficar ainda mais estranha. Os fãs perceberam umas marcas suspeitas pelo corpo dela, ela começou a se movimentar de um jeito estranho, ela parecia tensa o tempo todo, quase como se estivesse com medo de alguma coisa ou muito nervosa com alguma coisa. Então, aos poucos, os espectadores começaram a suspeitar que tinha alguma coisa muito séria acontecendo. Mas as coisas tomaram uma proporção absurda quando ela postou um vídeo de 2 minutos, que atualmente foi deletado do canal dela, com o título de Date Outfit Ideas, que era um vídeo lookbook, um vídeo mostrando roupas e inspirações de roupa, que era um tipo de conteúdo que era muito popular. Eu não sei se ainda tem. Eu sei que eu assistia muito desse tipo de vídeo, eu acho que é por isso que eu faço moda. Mas enfim, ela postou esse vídeo e foi aí que essa história começou de verdade. No primeiro momento, parece ser só uma publi normal para uma marca de roupas que tinha enviado algumas peças para ela divulgar. Só que conforme o vídeo avança e conforme as pessoas foram assistindo mais, o comportamento da Marina ficava mais estranho. Enquanto ela mostra as roupinhas, dá pra ver umas equimoses estranhas nos braços dela. Em alguns momentos ela olha assustada pra alguém atrás da câmera, e esse mesmo alguém parecia estar instruindo a Marina no que fazer, pra onde era pra ela ficar, essas coisas. O que não era normal pro conteúdo dela, porque até então o canal era só a Marina e ocasionalmente algum convidado, mas em geral era ela sozinha, sem equipe, sem nada. Mas o que desencadeou as teorias mesmo aconteceu logo no comecinho do vídeo, quando a pessoa que tá controlando a câmera mostra o vestido, desce a câmera pra mostrar o vestido que a Marina tá usando, e as pessoas ouviram alguém, que muita gente supunha ser a Marina, sussurrar alguma coisa quando o rosto dela não tava aparecendo na câmera. Muitas pessoas ouviram alguém sussurrar "Help me". Pois bem, alguns dias depois desse vídeo ser publicado, algum fã da Marina fez um
puta de um dossiê sobre esses últimos meses dela no YouTube, com referências de vídeo, marcação de momentos específicos, todas as mudanças e os comportamentos estranhos dela. E esse fã chegou à conclusão de que a Marina estava sendo mantida em cárcere privado. Em outras palavras, Marina Joyce tinha sido sequestrada. Aí pronto, a bomba estourou e ela foi o assunto mais comentado da internet em 2016. E um dos maiores mistérios do YouTube da época. O que estava acontecendo com Marina Joyce? E a hashtag mais popular no Twitter de 2016 era Save Marina Joyce. E eu acho que vocês não entendem as proporções que isso... Se você não tava lá, né, você não entende as proporções que isso tomou. Esse assunto furou a bolha da internet e chegou na televisão. Hoje em dia isso acontece bastante, mas naquela época isso não acontecia. Era uma coisa, assim, extraordinária. Programas de variedade de fofoca do mundo inteiro estavam comentando sobre o assunto. O Celso Portiolli falou da Marina no programa dele em pleno domingo à tarde. Tinha matéria de jornal, artigo de revista falando sobre. O canal dela estourou e ela ganhou mais de 1 milhão de inscritos em poucos dias. Essa história tomou uma proporção nunca antes vista na história da internet. O mundo inteiro não tirava o nome dela da boca, mas e a Marina? Nada. Ela não falava nada, não dava nem um esclarecimento, nem um tá tudo bem, nada. Ao invés de esclarecer a situação, ela continuava tweetando normalmente, inclusive anunciando um suposto encontrinho de fãs que ela estava organizando, outra coisa que era bem comum. Mas o negócio era o seguinte, ela linkou um grupo do Facebook organizando o tal do evento, só que não era nem no lugar, nem no dia, nem no horário que ela tinha passado no Twitter. E isso acendeu mais alertas na cabeça do povo da internet. Fãs, inclusive, começaram a se mobilizar para entrar em contato com a polícia para que eles fizessem uma visita na casa dela para ver se estava tudo bem. E a reação dela? Não chamem a polícia. Isso seria muito ridículo da sua parte. Obviamente chamaram a polícia, obviamente a polícia não achou nada, e mais obviamente ainda, a internet não acreditou. E quando ela finalmente se pronuncia sobre um assunto, parece um daqueles vídeos de gente sendo mantida em refém, sabe? Tipo, ok, beleza, ela disse que tava tudo bem, mas de um jeito que colocou ainda mais lenha na fogueira. Isso foi um vídeo, né, uma entrevista que ela deu pro canal Scars, esclarecendo as coisas. Quando perguntada sobre aquele vídeo, né, do Date Outfits, ela falou que os roxos pelo corpo dela foram resultado de uma queda e que a pessoa atrás da câmera era, na verdade, a mãe dela filmando o vídeo e que realmente alguém tinha sussurrado pedindo ajuda no começo do vídeo, mas que esse alguém era a mãe da Marina pedindo ajuda para ela sobre como manusear a câmera. Depois dessa entrevista, no entanto, as coisas começaram a mudar um pouco para ela. A internet se dividiu entre pessoas que acreditavam na história, que achavam que ela tinha mesmo sido sequestrada, e pessoas que não acreditavam no sequestro, mas que achavam que tinha alguma outra coisa. Tá precisando tocar o escapamento, né, colega? Eita! Pessoas que não acreditavam no sequestro, mas que achavam que tinha sim alguma coisa preocupante acontecendo com ela, e pessoas que achavam que era tudo uma farsa, que a Marina estaria mentindo e inventando toda aquela situação por views. O que, por um lado, era bem plausível. O canal dela ganhou milhões de inscritos em poucas semanas. Todos os vídeos dela já estavam com milhões e milhões de visualizações. Ela era o assunto mais comentado da internet da época. E, naquela época já, o YouTube já tinha monetização. Então, ela ganhou muito dinheiro com essa história. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Essa era uma das teorias mais populares. Outra coisa que a internet teorizava bastante é que ela teria algum distúrbio, alguma coisa, porque seria muito difícil ela manter essa personagem, essa história tão bem e de forma tão convincente por tanto tempo. Então, muitas pessoas acreditavam que ela podia estar sofrendo de algum problema psiquiátrico. O que eu mais vi por aí foi especulação sobre esquizofrenia, principalmente pela idade dela.
A esquizofrenia geralmente aparece ali no finalzinho da adolescência, comecinho da fase adulta, entre 17 e 25 anos, e que ela estava também apresentando alguns outros comportamentos associados com a esquizofrenia. Assim, eu convivo com uma pessoa esquizofrênica diariamente e não tem nada a ver. Primeiramente, não tem nenhum laudo falando isso, e segundo, não tem como você diagnosticar um estranho pela internet desse jeito. Drogas também, muita gente acreditava que ela estivesse usando drogas, apesar de ser uma coisa assim, mais baseada em achismos, ainda mais do que a esquizofrenia. Eu acho, né, que foi mais por ela ser uma pessoa muito esotérica, muito conectada com o espiritual. Tanto no Facebook quanto no Twitter dela, na época, né, ela falava muito sobre fundar um templo, sobre viajar para o Peru e virar uma xamã. Então, algumas pessoas acreditavam que ela poderia estar fazendo uso de alucinógenos e, por causa dessa teoria, que ela pudesse estar sob o efeito de drogas, a internet seguiu seu curso e a Marina virou chacota na internet. Uns meses depois dessa história toda, a Marina finalmente posta um vídeo esclarecendo a situação, com as palavras dela. E nesse vídeo, apesar de muito editado, ela parece estar bem e normal, entre aspas. E que o que aconteceu nesses últimos meses tinha sido resultado de um episódio depressivo pelo qual ela estava passando. Os meses passaram e as pessoas foram esquecendo disso. Virou 2018 e ninguém mais lembrava de Marina Joyce. Até que, em 31 de julho de 2019, os pais dela registraram um boletim de desaparecimento. A Marina tinha sumido, sem explicação. E dessa vez era de verdade. Só que não durou muito tempo. Uns 10 dias depois, a polícia de Haringey, na Inglaterra, onde ela mora, encontrou a Marina e ela voltou para casa tranquila e segura. As coisas ficaram quietas por muito tempo e em 2022 ela fez outro vídeo falando sobre a situação em retrospecto. E realmente parece que ela se envolveu com alguma coisa meio bizarra e que deixou ela numa situação ruim psicologicamente. Por isso que ela estava agindo daquele jeito estranho. Ela também disse que foi diagnosticada com esclerose múltipla e que inclusive ela ficou cega do olho esquerdo por um tempo, mas que recuperou parcialmente a visão depois do tratamento e que agora a esclerose dela está em remissão. Ela também fala sobre esse desaparecimento mais recente e explica que ela estava passando por outro episódio de saúde mental e que ela tinha só fugido de casa, mas que ela encontrou bastante conforto na religião e que isso ajudou bastante também no processo de recuperação da esclerose múltipla. Hoje em dia, ela parece estar bem. A última postagem dela no YouTube foi há um mês atrás, onde ela anunciou que tinha começado a escrever músicas. A última postagem dela no Instagram foi há 2 semanas. Ela ainda é uma pessoa muito espiritual. Tem vários posts dela participando de cerimônias budistas em alguns santuários na Inglaterra. Ela tem também alguns vídeos no canal dela tirando tarô e falando sobre espiritualidade. Ela tem um gato e parece que agora trabalha como modelo de moda noiva. Assim, por mais que quando você assista esses vídeos mais recentes, ainda pareça que ela tá passando por alguma coisa, alguma situação estranha, ela própria diz que tá tudo bem. Então, pode-se dizer que essa história teve um final feliz? Talvez. Tchau!